bem-vindos a essa edição especial do nosso videocast Vozes que Ecoam, Somam e Fazem a Diferença da Unimed Vitória. Já que a gente está se aproximando do Dia da Mulher, no dia 8 de março, a gente traz aqui um bate-papo muito importante sobre violência contra a mulher. Tendo em vista, inclusive, que no ano passado o Espírito Santo registrou mais de 20 mil casos de violência contra a mulher. Quer dizer, são quase 60 mulheres sendo vítimas de violência todos os dias aqui no nosso estado. E para contribuir com esse bate-papo e trazer informações muito importantes, a gente conta aqui com um time de peso, viu, gente? Para começar, com a doutora Brunella Faustini Baglioli, que é juíza da primeira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Vitória. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela sua presença. A gente tem também o Erlan Wagner Peixoto, que é psicólogo da primeira vara. Ele atua na equipe multidisciplinar junto com a doutora Brunella, não é isso? Isso. Seja muito bem-vindo, Erlan. Obrigado. E aqui do meu lado a gente tem a doutora Rochelle Pagani, que é coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Cooperativista da Unimed Vitória, o NUDEC, e veio falar também um pouco sobre essa necessidade dos profissionais de saúde estarem envolvidos nessa causa. Seja bem-vinda, doutora Rochelle, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos. Doutora Brunella, eu quero começar te perguntando, então, qual que é a importância do envolvimento do setor de saúde nessa discussão sobre violência contra a mulher, violência doméstica? Bom, a gente sabe que a ruptura desse ciclo de violência é algo muito difícil. Então, essa mulher, via de regra, ela precisa de uma rede de apoio. E a rede de apoio não é só a família, os amigos ou o sistema de justiça. A gente pode e deve contar também com essas pessoas que fazem esse atendimento a essa mulher, né, que sofreu a violência. Seja um médico, um enfermeiro, um psiquiatra, um psicólogo. Então, é muito importante que esses profissionais tenham esse olhar para que possa nos ajudar a combater esse mal que aflige aí a nossa sociedade. Sim. Né? Agora uma pergunta para o Erlan e para a doutora Brunella também. Essas mulheres vítimas de violência, muitas vezes a porta de entrada delas para pedir ajuda pode ser o setor de saúde? Pela experiência de vocês, como é que vocês veem isso? Com certeza, como a doutora Brunella está falando, assim, para romper essa questão, esse fenômeno da violência doméstica contra a mulher, é preciso que toda a sociedade esteja engajada nisso, né? Então, assim, e a saúde, a gente tem um conceito interessante que é de oportunidade, né? Então, pode ser uma grande oportunidade dessa mulher deparar, né, ser acolhida por um profissional de saúde, numa consulta médica, poder revelar, né, poder destacar essa questão que está passando com ela. Então, pode sim ser uma oportunidade dela, o início, né, de uma questão para ela romper, ela sair desse ciclo de violência. Agora vai depender muito como que ela vai ocorrer esse acolhimento, né? Os profissionais também, então, devem estar preparados, né, capacitados, habilitados para poder fazer uma escuta qualificada, de observar esses sinais e sintomas, identificar essa violência que porventura possa estar acontecendo. Sim. Já que você falou de sinais e sintomas, quais são os principais, Erlan, que a gente pode observar numa mulher vítima de violência e que às vezes não fala que é vítima de violência? Então, né? São diversos e talvez não tenha um rol taxativo, mas a gente pode enumerar alguns, como insônia, baixa autoestima, alguns aspectos, né, que está afetando a seus depressão, né? As suas questões emocionais. A gente pode pensar além daí, das né? marcas físicas, né, que elas podem vir a apresentar numa consulta, né? Às vezes nem está indo para a consulta com relação àquela equimose, aquela ferida, aquele machucado, às vezes está indo por um outro motivo. Mas é importante que esse profissional tenha esse olhar como um todo, né, quando a mulher está lá. Sim, principalmente nos pronto-atendimentos, muitas vezes a mulher chega ali machucada, com lesões, hematomas, e isso pode passar despercebido e pode ser sim uma violência doméstica, que é o conceito da violência não declarada, né? Ela chega ali com medo de romper, às vezes esse autor da violência está ali do lado, ou aquela atmosfera, aquele ambiente de saúde, ela não está sentindo ainda muito confiável. Então, possibilitar esses lugares, assim, com privacidade, com confidencialidade, né, para ela poder favorecer, né, essa escuta é uma oportunidade, é um papel importantíssimo, né? Eu acho que o acolhimento é a chave inicial, né? É a palavra-chave, Se né, ela doutora? é acolhida
nesse espaço a tendência dela se abrir é muito maior. Então, se o hospital, né, se a clínica, se o consultório ele tiver esse acolhimento para a mulher, muito possivelmente esse profissional da saúde vai conseguir acessar essa mulher e vai conseguir obter maiores informações. E aí, eu acho que é importantíssimo destacar assim, o profissional de saúde, as instituições de saúde se reconhecerem nesse lugar, né? Porque muitas vezes fala de violência, isso é questão jurídica, isso é questão de polícia, isso é questão de segurança, mas é também uma Ou questão... é uma questão de família, né? Que as da pessoas ordem acham do uma questão privado, privada. do íntimo, né? Aquela história, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então a gente vai deixar tem que aquela deixar coisa essas crenças de lado, né? Todo mundo tem que se envolver. Na verdade, então é dever do médico, né? É dever, é obrigação, é compulsório, principalmente quando a gente fala da notificação, né? São diversas legislações que dizem isso da obrigatoriedade do médico, do profissional de saúde, ainda que suspeitar, poder fazer essas notificações, né? Aos sistemas, né? Seja de jurídico, seja nos sistemas, né, das vigilâncias epidemiológicas dos municípios. Sim. Doutora Rochelle, a gente estava falando justamente sobre isso nos bastidores, que às vezes os profissionais de saúde, eles têm algumas dúvidas sobre como lidar com essa situação ali no dia a dia, não vamos ver, né, na correria, no meio dos atendimentos. Tem algumas questões pontuais que a gente pode fazer até para tirar essas dúvidas. É importante ter noção, né, o médico, assim que ele atende uma pessoa, uma mulher, né, que sofreu uma violência, ele saber um caminho. Qual é o caminho a seguir? Exatamente. Né? Então, aqui em Vitória, a gente já tem isso, né, doutora Brunella? A gente já tem esse caminho aberto, ele é fácil. Quando o médico faz essa notificação, que é compulsória, né, Erlan? Esse dado, ele vai chegar na mão do NUPREV, né? Existe o NUPREV em todos os municípios. NUPREV é o quê? Só para a gente esclarecer. É o Núcleo de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde. Né? São núcleos que são estruturados nas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, que recebem essas notificações e daí são enviados para o Banco Nacional, né, que fica no Ministério da Saúde. Eles recebem esses dados e aí eles conseguem ter uma visão assim, dos locais onde acontece maior tipo de violência, faixa etária, grupo social, né? Sim, as questões étnico-raciais, né? Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, né? Tanto em relação à violência doméstica quanto nos feminicídios. Então, é importante ver a magnitude para poder estruturar as políticas, né? E aí, com esses dados, o governo, né, municipal, estadual, federal, eles podem desenvolver políticas públicas de prevenção. Mas o NUPREV, eu gostaria de falar até especificamente de Vitória, né? Ele tem uma ponte com o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, o CRANSV, que é um equipamento da Prefeitura Municipal de Vitória que atende esse público feminino que sofre violência. Então, eles passam esses dados, né, para o CRANSV e o CRANSV consegue acessar essa mulher. Então, muitas vezes, essa mulher não quer denunciar sistema de justiça, ela não quer a delegacia, né, ela não quer... por várias questões, por né? Por várias questões. Seja filhos, por dependência. Dependência emocional, dependência financeira, por vergonha. Sim. Né? E aí o CRANSV, ele consegue acessar essa mulher e consegue fazer um trabalho junto a essa mulher, fortalecendo, né? Tratando dessas dores, desse sofrimento que essa mulher carrega, até o ponto dessa mulher conseguir se libertar ou denunciar, pedir uma ajuda para o sistema de justiça. Então, assim, esse trabalho da notificação, ele é fundamental por isso, seja por questões estatísticas, seja por questões de política pública, de desenvolvimento de políticas públicas, ou por um trabalho tão bonito quanto esse realizado em Vitória, né, que o NUPREV faz, conjugado aí com o CRANSV. Então, muitas vezes, o médico, né, ele vai ser o primeiro contato que essa mulher, né, vai ter e vai ajudá-la. Muitas vezes a gente entende, né, na correria do dia a dia, do consultório, né? Então, mas não precisa necessariamente ser o médico. Alguém da equipe pode fazer isso. Por isso que é importante ter esse caminho já trilhado, né, para que isso ocorra. E muitas vezes também o médico
né? Mais para a questão assim da gente elucidar, já que a gente está falando das dúvidas aqui, é importante para quem está ouvindo. Ele vai ser só essa porta, ele não vai ser envolvido nisso. Não, né? de forma alguma, não. Isso é bom a gente deixar bem esclarecido. Não vai ser né? chamado numa delegacia, Isso. não, nada disso. Uhum. Ele faz essa notificação, e aí os órgãos, eles fazem esse trabalho todo, né? Uhum. Qual seria o passo a passo, então, né, doutora Rochelle? Assim, Isso. eu identifico que essa mulher é uma possível vítima de violência. O que eu vou fazer a partir daí? Então, acho que assim, a equipe toda está capacitada para fazer esses manejos. Acho que vai depender de caso a caso, né? É preciso verificar a intensidade, que tipo de violência está ocorrendo, se é uma violência muito intensa, se ela está correndo risco de morte. Nas situações de risco de morte, ela deve ser abrigada, né? O Estado tem o abrigamento para mulheres nessas situações. Acho que vai depender de caso a caso, mas a questão é essa, assim, a equipe está preparada para receber, está capacitada para fazer esses manejos, e daí, né, avaliando os sintomas, fazendo essa notificação e os encaminhamentos que forem necessários para essa rede de proteção. Também, Erlan? Em algumas situações vai ser necessário, Entendi. sim. Os PAs fazem Agora, isso, né? Também não é só curar as feridas, né, da carne, né? Mas também, assim, detectando essa situação, fazer encaminhamentos para essa mulher com uma ajuda psicológica, talvez até psiquiátrica, né? Dependendo do grau de violência, da marca. Que me parece importantíssimo trazer isso para o setor da saúde, porque a violência nela, ela é multifatorial, né? Tem multifatores determinantes, mas tem o campo da saúde que vai acolher as sequelas, né? Os resultantes dessa violência, seja os impactos físicos, seja os mentais também. Mentais, emocionais, né? Eu acredito que hoje, estatisticamente, vocês devam receber mais de uma população talvez um pouco mais carente, não é isso? Do setor, assim, de hospitais privados, isso geralmente acontece? Vocês veem isso no dia a dia? O que vocês acham que está faltando? Realmente é esse canal de comunicação entre a saúde, né, desses hospitais, toda essa equipe, e o setor de justiça, né, de todas essas entidades que vocês falaram? Acho que a gente brinca muito que a violência contra a mulher é muito democrática, né? Ela atinge qualquer raça, qualquer classe social, qualquer credo. Então, isso tá disseminado. A mulher, talvez uma mulher que seja... que tenha maiores dificuldades financeiras, ela acessa mais o sistema de justiça. Isso não quer dizer que isso não aconteça nas classes mais altas, tá? A gente tem situações que envolvem pessoas com curso superior, mestrado, doutorado, né? Pessoas muito bem de vida. Esses casos, eles chegam até nós, e esses casos são atendidos pela rede privada, né? Talvez, num desses atendimentos, o sistema de saúde não tenha tido aquele olhar de observar que aquela mulher estava precisando de uma ajuda, tenha feito um pedido de socorro, às vezes não interpretado, né, pelo médico, pela equipe. E aí, doutora, eu volto nessa questão do acolhimento que o Erlan já tinha falado. Acolhimento é uma palavra-chave quando a gente fala do sistema de saúde. Como que a gente acolhe essa mulher para que ela não tenha vergonha, não tenha medo do julgamento social por ser vítima de violência? Acho que primeiro é não julgar, né? Exatamente. A gente tem aqueles chavões tão populares, né? Mulher de malandro, gosta de apanhar. Apanha e volta pro marido. Apanha e volta. Provocou, né? Ou então o que o Erlan falou, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Primeiro eu acho que é rasgar isso, jogar no lixo, né? Acabar com esses conceitos. O outro é você realmente... Eu acho que é uma escuta... A gente vê isso na sala de audiências. Quando a gente faz uma audiência, não é uma audiência comum. Você tem que... Eu brinco muito, eu tenho muita dificuldade eu falo com os meus colegas assim, muita dificuldade do online, audiência online, né? Muitos gostam, advogados gostam, as pessoas gostam. Eu preciso do olho a olho. Assim, numa vara com um perfil tão social, você precisa estar ali, olhando, escutando, olhando olho no olho mesmo aquela mulher.
ouvindo sem interromper, para que ela possa terminar. Eu acho que tudo isso é acolhimento, né, Irlan? Então, acho que é importante, assim, a violência às vezes é naturalizada, né? As pessoas acham que, né, a mulher é assim mesmo, que a mulher, né, vai ser Ou mereceu, né? Mereceu. Ou às vezes provocou. a própria mulher não tem noção, do nível, né, de violência ao qual ela é submetida, né? Eu acho que é isso, tentar desnaturalizar isso, não banalizar esse sofrimento, né? Assim, porque muitas vezes as pessoas acham que é simples romper, né? Assim, sair dessa situação. Não é algo simples. Né? Sair de uma relação nunca é fácil, nunca é simples. Sim. Até uma relação sem violência, né? Uma relação sem violência já é uma ruptura, já é dolorosa. Sim. Agora, quando há essa relação tão doentia, mais difícil ainda. Então, nessa comunhão que puder, né, a maior parte do setor privado, só tentando frisar isso aqui um pouquinho, porque o que eu vejo assim conversando é que se a gente comunicar mais e ter mais acesso, mais fácil, talvez isso pode coibir um pouco mais o agressor. Ele vai pensar talvez mais. Com certeza, a gente vê né? alguns estudos da OMS, quando uma sociedade ela é mais assim, espanta mais. OMS é a Organização Mundial de Saúde. Isso aí. Ela espanta mais, ela não aceita isso, né? Ela radicaliza contra a violência e isso tende a melhorar os números, né? Agora, se ela é muito permissiva, é assim mesmo, sempre foi assim, naturaliza e banaliza, né? A questão, não de todas as violências, Sim, quem claro. sabe, né? Uhum. Isso pode mudar, né? Até mesmo na perspectiva, né? A gente fala da violência contra a mulher, também tem o lado do homem, né? Que é o perpetrador. Uhum. Então, que trabalhos, né? Quando a gente fala de saúde, são feitos também com aquele outro lado também, né? Muitas vezes é uma pessoa que está em extremo sofrimento, né? Que, vamos dizer assim, na forma de ser educado, né, e criado, né, acha que o masculino resolve pela violência, aquela história, homem que é homem leva o desafio para casa, né? Esse modelo estereotipado, né, de ser homem, né, heteronormativo, que só tem uma O chefe forma da de ser família. o chefe da família, o provedor, e a mulher é que cria e educa, o homem é provedor. Então essas questões, né, que a gente chama essas questões de gênero, elas têm que ser trabalhadas o tempo todo, né? Nas instituições, na escola, com os homens, com o menino, com o adolescente. E também nas instituições, porque muitas vezes as próprias instituições são muito patriarcal, machistas e sexistas, né? Sim. Então, assim, quando fala dessa abordagem da mulher em qualquer serviço de saúde, o mínimo é que ela não seja revitimizada, né? Porque se ela chega lá e ela é... Bater. Desculpa. Se ela não é acolhida, ela é julgada, é uma revitimização, né? Então ela já chega sofrendo, né? Passa, né? Muitas questões ali, né? Em muitos casos também estão associadas ao alcoolismo, não é isso? Sim. A violência ocorre, né? Geralmente o masculino, né? O homem sob o efeito de bebida. Então, né? mas o próprio alcoolismo pode também ser uma expressão desse tipo de masculino, né? Assim, por exemplo, os homens bebem mais que as mulheres, por quê, né? Assim, então é uma expressão do masculino. Então é questão de gênero também, né? Então é tratar todo, né? Que às vezes você pode né? salvar até uma família. E isso reflete de forma muito negativa, não é só com relação à mulher, não, mas assim, o núcleo familiar destrói a família. Os filhos, eles vão ter uma experiência terrível e isso vai reverberar na vida deles de forma muito negativa, né? Às vezes as mulheres vão criar meninas aí todo um sistema retraídas, que tá meninos né? violentos, mulheres que aceitam, porque normatiza, naturaliza aquela violência. Então, essa reflexão a gente faz muito lá, né? E quando você questiona uma pessoa que vivenciou isso na vida, a gente começa a perceber que viveu isso com os pais, viu isso dentro de casa, né? E eu estou lembrando, quando a gente fala da perspectiva do homem, o campo da saúde é interessantíssimo também. Por exemplo, o pré-natal do parceiro, né? Que é um dos eixos do Programa Nacional de Saúde do Homem. Então, assim, colocar esse homem, né, nesse lugar, né? Que ele está grávido também, vamos dizer assim. Né, o filho dele também, desde o começo, isso né? Pode mudar toda a realidade, né? Assim, então, assim, nas consultas, estimular isso, a paternidade junto com a maternidade, né? O pediatra vê ali, será que esse menino, né? Como é que esse menino está sendo criado, educado? Será que ele está sendo criado para ser muito machista, muito sexista? Aí você falou de uma coisa legal, né? Que a gente vem para o campo da prevenção e a saúde também pode ajudar no campo da prevenção.
Desde Pode o pediatra muito, ali, com certeza. observando, cuidado com aquela criança. Pediatra, o ginecologista, o clínico. Eu acho que a gente consegue trabalhar bem essas questões. Imagina o ginecologista que ele atende uma mulher e ele não, né? E essa mulher é vítima de violência e passa pela consulta anos e anos e ela estava sendo ali perpetuando a violência que ele nunca parou para escutar, né? Sim. Então é lógico que é uma mudança de prática muito grande, né? Porque muitas vezes ela acha, né? É um modelo flexneriano de tratar, né? Só Sim. aquele aspecto ali, pronto, isso não tem a ver comigo, isso continua, né? Mas a gente tem que lembrar que é dever, né? Que é dever, com certeza. É uma mudança de prática que tem que estar em questão. Conversa, né? Como vocês falaram, uma conversa empática. Às vezes, ali é onde ela vai buscar uma ajuda, né? Então, é importante nós, né, da área de saúde, nós médicos, entendemos isso. O paciente confia muito no médico, no seu médico, né? O status que a saúde tem, né? O setor de saúde e o status que o profissional de saúde tem para essa pessoa. Então, pode ser ali o único lugar, né? Talvez, né? Pode ser vários, mas um lugar privilegiado que ela possa falar desse sofrimento. E não, às vezes, vocês citaram aí algumas especialidades, mas na verdade são todas. Todas, sim. Né? Sim. Que você todo mundo busca, às vezes ele vai buscar um atendimento, né? Não de uma área, né? Como a doutora Brunella falou, que ela está lesada, mas ali pode ser uma porta, né? O médico de família, por exemplo, médico de família, que tem esse papel de acompanhar a família, né, por um bom período durante a vida, assim, é um médico que conhece todos os aspectos familiares ali, que pode contribuir muito para essa discussão, né? Sim, e a gente precisa, assim, a gente percebe, né, Irlan, que esse trabalho em rede é muito importante. A gente tem essa conexão, assim, ali na vara, a gente tem essa conexão com diversos setores e isso faz toda a diferença na hora de você conseguir resgatar essa mulher, fazer um trabalho melhor naquele caso, naquele processo. Está todo mundo envolvido, você consegue um resultado muito mais eficiente. Sim. Doutora, vamos aproveitar para relembrar, então, que violência não é só violência física, né? Existem vários tipos de violência. Quais deles, por exemplo, que a gente pode citar, que são os mais comuns? Curiosamente, lá na vara, toda vez que a gente faz um deferimento de medida protetiva, a gente tem a oportunidade de convidar. Na verdade, não é um convite, é uma intimação. A gente promove, né, um grupo de acolhimento de mulheres num determinado dia, um grupo de acolhimento de homens em outro dia. E é muito engraçado porque, assim, os homens, eles sentam naquele auditório e eles nunca compreendem por que eles estão ali. Porque eles sempre associam a violência contra a mulher à agressão física. Uhum. E esquecem que a gente tem aí, além da lesão corporal, né, de diversas naturezas, leve, grave, gravíssimo, mas a gente tem também ameaça, é muito comum ameaça, a gente tem o crime de dano, a gente tem o crime de perseguição, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência patrimonial também que acontece. Então, assim, a gente associa sempre a lesão corporal, mas não necessariamente ela acontece. O que a gente percebe é que os carros-chefes, realmente, os carros-chefes da vara de crimes, lesão corporal e ameaça, lesão leve e ameaça. Mas é que muitas vezes, para chegar até a lesão, aquela mulher já passou por um processo muito longo de outras violências. Sim, né? sim. O gritar, né? O pressionar, o desqualificar, né? Uhum. Tem diversas formas e isso é, às vezes, naturalizado, esquecido, né? Porque o gritar, o desqualificar, né? O que seria aí uma injúria, né? Isso às vezes passa realmente despercebido, é natural, né? A forma como as pessoas se tratam no relacionamento. Né? Sim. Doutora Rochelle, pode falar. Não, que eu me lembrei aqui de perguntar, uma dúvida, né, para esclarecer a todos. Violência da mulher, né? Normalmente a gente fala em casais, mas aí tem todo um contexto, né, que a vara acaba atendendo. Por exemplo, casais homoafetivos, né, duas mulheres, casos extremos, né, que são raros, eu acredito, de filho com mãe. Na verdade, não é extremo e não é raro, não. Não. Olha bem, a gente atende violência
doméstica, familiar e relações íntimas de afeto. Então, nesse doméstico e familiar, a gente tem a relação mãe e filho, a gente tem a relação irmãos, né? O irmão e a irmã, tio e sobrinho, sogro e nora. Nossa. Né? E a gente, né, aí a gente também tem, né, os parceiros, né? Os namorados, os noivos, os conviventes, os casados, os separados, os divorciados, né? E também, como você falou, né, a gente também atende o público homoafetivo, as mulheres em relações homoafetivas e até mesmo a mulher trans. Também tem esse espaço na vara. Então, as mulheres, né? No geral. Sim. Então, assim, não é só limitado a gente na cabeça da maioria das pessoas. Assim, tão multifatorial, tão complexo, né? O assunto e às vezes eles falam vasto. assim, poxa, mas eu já me divorciei há 3 anos, há 4 anos, mas isso pode acontecer até nessa relação de ex. Sim. Ela pode acontecer. A gente vê muitos casos de perseguição, inclusive, Sim. não é? Sim. Uhum. E sobre as violências, acho que é importante ressaltar, né? Porque a mulher, lógico que elas não estão, assim, os tipificação de violência não estão separadas, né? Mas quando a mulher procura a delegacia, ela não necessariamente tem que, né, reportar de uma violência física, né? E o que é muito comum, talvez, se for fazer uma estatística na delegacia, a violência psicológica é uma das que mais aparece, né? Lógico que aparece com outras, né? Uhum. E é interessante, assim, como que isso aparece no discurso, na fala das mulheres que a gente atende, né? Elas falam da violência verbal, a violência com palavras, né? Aquelas que machucam mais do que uma agressão física, né? Porque a agressão física, né, sara, né? Você cura. É Cura. verdade. Mas a Remédio. palavra cortante, Sim. essa palavra que dilacera, não fica, né? Então, Que assim, acaba com a autoestima, isso, que... né? Isso os profissionais de saúde também podem perceber, né? Eu acho que é importante isso, a gente vê isso, as mulheres que procuram, né, a meditativa porque passam algum tipo de processo terapêutico, que são encorajadas nesses processos para poder procurar esse tipo de ajuda, né? Isso, acho que isso é importantíssimo, né? Mas um espaço desse é muito importante. Essa Sim. divulgação é muito importante. Sim. E pro lado dos homens, né, dos grupos de homens, eles falam assim, estou sendo acusado de violência, mas fez lá o corpo de delito, não apareceu numa marca. Essa ideia, né, que a violência é só física. Né? E nem mesmo a física também pode ser física e não deixar marcas, né, que são as vias de fato. Né? Sim, a gente tem vias de fato, que é a agressão que não deixa marcas. Então, às vezes, um safanão que você dá na pessoa, né? Um safanão que você dá, às vezes, não vai deixar uma marca. E é uma contravenção penal e é punida. Sim. Então, na verdade, tem que se desmistificar isso mesmo. Porque eu acho que a gente está falando, né, não estamos falando de todas as violências, não estamos falando da violência das relações íntimas de afeto, como fala a Lei Maria da Penha, e a violência por parceiros íntimos, como fala a Organização Mundial de Saúde. Então, não é aquela violência, né, de fora, de um desconhecido, aquela violência que se dá entre pessoas que se relacionam, né, em relações de afeto, né? Sejam que se amaram, ou se amam, ou se romper esse amor, ou situações que alguém, né, dessa relação não consegue conviver com essa ruptura, né? Então, assim, e aí pensar que formas, né, de subjetividade pode ser tecidas, né, ser elaboradas aí, que não seja, né, a via da violência, que Por meio muitas da vezes violência, né? é vista como resolução de conflitos, né, Sim. assim, pela via da violência, que é o fracasso, né, a violência é uma derrota, sempre, né? Sim, Nesse com sentido. certeza. Doutora, você falou no começo, bem rapidamente, eu queria voltar nesse aspecto, que é o das políticas públicas. Porque quando os profissionais de saúde, eles passam a se entender como parte desse processo como atores importantes para denunciar, para proteger essas mulheres, para darem voz a essas mulheres, isso também tem uma repercussão no futuro, né? Porque essa denúncia, ela vai parar nos dados públicos e isso se transforma em política, não é, doutora? Sim, com certeza. Eles fazem esse mapeamento, né? Essa denúncia que o médico faz traz um número, traz uma estatística e eles podem mapear bairros que precisam dar mais atenção, talvez né, mais escolas, mais unidades de saúde, né, Erlan? Mais profissionais para atender essas pessoas. Justamente. Né? Então, essas pessoas em situação de violência, as crianças, né, que estão ali, Sim. também se afetam, né? Não é a só gente o está casal. falando de proteção, de prevenção, de conscientização,
É muita coisa aí para resolver esse problema que é cultural, né? O autor da violência também, né? Que é um campo do jurídico, né? Sim. E a responsabilização, que nem sempre é o foco principal da mulher. O foco principal da mulher, a regra é a ruptura do ciclo de violência. Então, por exemplo, a gente trabalha na vara com 2 tipos de processo, né? As medidas protetivas e a ação penal. O que interessa, na maior parte dos casos, para a mulher é a medida protetiva, porque vai ajudá-la a romper esse ciclo de violência. Quando chega ao ponto da responsabilização na ação penal, muitas vezes ela não tem nem interesse nessa responsabilização, porque às vezes tem filhos, essa relação continua depois dessa ruptura, né? Sim. Criando os filhos. Então, assim, o foco principal dela sempre é a medida protetiva. O pedido de ajuda. O pedido de ajuda, o pedido de socorro dela. Tanto é que, numericamente falando, a gente tem mais medidas protetivas na vara tramitando, né? É sempre mais dinâmico, mais célere. O criminal, a ação penal, o processo penal, ele caminha de forma mais lenta. Sim. Doutora, essa ação multi-institucional, quer dizer, que não envolve só a justiça, não envolve só o sistema de segurança, mas também todas as instituições sociais, tem se provado mais eficiente no combate à violência contra a mulher? Eu acho assim, olha bem, ali, eu volto a falar de Vitória, né, porque é onde a gente trabalha, né? A gente teve a oportunidade de criar um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho fazem parte, né, a vara, né, a vara de violência, a equipe multidisciplinar, e aí nós temos representantes de diversas secretarias municipais, educação, saúde, direitos humanos, segurança, assistência social, né, Irlan? Sim. E a gente tem Polícia Civil e Ministério Público engajado. A gente senta mensalmente para poder compreender melhor esse fenômeno da violência e o que a gente pode fazer para diminuir. Né? Então, é uma troca muito, muito rica e muito importante. A gente consegue desenvolver ações conjuntas, né, Irlan? E acho que um conceito teórico que eu tenho utilizado muito hoje é da interseccionalidade, né? Porque para você pensar na prevenção, na atuação, na civilização, tem que se, de alguma forma, intervir nas questões das desigualdades de gênero, raça e socioeconômica, né? Muitas vezes a mulher não consegue ser uma relação porque ela não tem emprego, não se qualificou para o trabalho. Então, são várias questões, né, que precisam estar em jogo. É uma relação íntima de afeto, né, mas as saídas macrosociais que precisam ser atingidas. É dar poder para essa mulher, né? Isso, de vários tipos de poder, tanto de empregabilidade, socioeconômico, da responsabilização. Voltando ao assunto, se for pensar na questão da Gênesis, na criação do Lei Maria da Penha, o que a mulher quer, que a gente escuta muito isso, né? Lógico que a gente tem que relativizar um pouco, o que ela quer é que o homem mude com ela. Ela não quer que ele seja preso, vamos dizer assim. Aliás, ela quer assim, estabelecer com ela às vezes outras a relações. grande dificuldade na ruptura é isso, né? Mas eu queria que ele mudasse. Eu queria que ele mudasse. É uma grande questão, porque também não é simples assim. Não é simples. Mas a questão não é, vamos dizer assim, ela não é criminal o que ela quer, porque às vezes o homem, aquela mulher quer me prejudicar, quer que eu seja presa. Não, gente, ela está numa situação de violência, ela quer romper isso. Quer parar de sofrer. Ela quer parar de sofrer. Ela só quer parar de sofrer. E aí, quando a gente pensa no sentido, né, mais social, né, a gente quer, né, prender homens, quer que os homens não agridam as mulheres, né, que estabeleçam relações de formas, né, de equidade de gênero, desde, né, dos primeiros namoros, na adolescência, que não tem essa questão aí de achar que a mulher tem menos valor porque ela é mulher, que ela tem que, né, uma série de questões, ela não pode ocupar os mesmos cargos por ela ser mulher, né, doutora Brunella, juíza, mulher, médica, jornalista, mulheres, psicólogo homem, né, assim, então poder flexibilizar esses papéis, coisa de mulher, coisa de menino, coisa de menina, acabar com... Sim. É até interessante que a linha de frente, nossa linha de frente é uma linha de frente feminina, né? Até assusta um pouco, né? Eles acabam se assustando. Que bom, quanto mais vozes para as mulheres, melhor, né? Gente, a gente está caminhando já para o final do nosso videocast. Doutora Rochelle, eu queria então que a gente deixasse um recado para os cooperados, para os médicos, para os profissionais de saúde em relação à violência contra a mulher. O que a gente pode dizer para eles, já que a gente está chegando nessa data tão marcante, que é o dia 8 de março,
o Dia da Mulher? Que é justamente isso que esse papo que a gente teve aqui, né? Que o intuito é esse, que os profissionais de saúde, os médicos, eles tenham esse olhar empático, né? Entendam um pouquinho mais de como que funciona, qual é o caminho mais rápido, não vão ser responsabilizados depois lá por isso, né? Porque às vezes tem aquele mito de que vai se envolver num processo e é de extrema importância a gente quebrar crenças, né? Isso aí. Quebrar essas crenças de todas essas palavras, essas frases, né, que a gente já ouviu diversas vezes, e que o médico possa ser esse acolhedor, né? Esse primeiro contato para quebra disso tudo que essa mulher está sofrendo, né? Então, é importante entender isso e fazer esse caminho. Então, eu acho que agora, né, com esse papo, a gente divulgando isso mais, vamos estreitar mais isso, vamos capacitar mais a equipe, os médicos, toda a equipe que está ao redor disso. Isso, né, que nós estamos buscando. E a transformação é contínua, né? É contínua. Esse né? processo de aprimoramento, ele deve ser contínuo. A gente fala que é formação continuada, isso né? É formação continuada. Porque não é só notificar, né? Às vezes é num papo, é numa conversa, né? No consultório ali, que você faz uma prevenção. Né? É isso aí. Então, isso é importante. É esse que nós estamos buscando e eu agradeço muito. A gente é que agradece esse espaço, né? Esse agradece. espaço de poder, né, falar sobre esse tema, que é um tema tão atual e tão difícil, né? Eu acho que também é se perguntar por que se perpetua, né, tanta violência contra a mulher, né? Então, assim, a gente se perguntar isso. O que a gente pode fazer no nosso cotidiano, nas nossas relações, no nosso trabalho. Enquanto cidadãos, né? Cada um tem o seu papel eu diria também. que o profissional de saúde é o dever ético e cívico, né, também. Sim, né, assim, sim. e epidemiológico também, né? Olha, gente, enquanto vocês estavam conversando, eu peguei ali uns presentinhos, porque a gente queria agradecer, né, doutora Rochelle, o Erlan e a doutora Brunella pela presença aqui, por essas informações tão importantes, tão relevantes para contribuir para a melhoria do sistema de saúde, porque a ideia, saúde num conceito muito mais amplo, é você cuidar das pessoas, da parte física, da parte mental, do bem-estar. E isso envolve também cuidar das mulheres, né? Sempre que elas... O médico está de parabéns, né? Por essa iniciativa. A gente fica feliz, né? Vou passar aqui sem quebrar nada. Uma lembrancinha para recordar esse momento. Muito obrigado. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente está terminando agora o nosso videocast Vozes que Ecoam, Somam e Fazem a Diferença. Porque a gente quer cada vez mais que as mulheres tenham voz. Esse espaço é de vocês, é por vocês. Então, feliz Dia da Mulher, que a gente possa ter muitos outros espaços de encontro, de conscientização. Até lá, então. That you play